Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de apresentações orais no segundo Carioquinese Simpósio. É com muito orgulho que eu abro a sessão de hoje, terceira e última sessão de apresentações orais, já parabenizando os 9 apresentadores, que foram selecionados pelo nosso comitê científico, dentre os mais de 40 resumos que nós recebemos para as apresentações. Eu também quero aqui agradecer não só o comitê científico, mas também a banca, que está nos assistindo desde o primeiro dia, avaliando as apresentações orais. Então, nosso muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E, antes de começar as apresentações orais, eu gostaria de um recadinho. Amanhã nós teremos vamos ter que cancelar, infelizmente, a palestra do professor Eduardo Pimenta, da UFMG, por motivos de saúde, ele não poderá ministrar a palestra de amanhã de manhã. Mas, lembrando a todos que amanhã à tarde temos a grande palestra do professor Mariano, que diretamente lá de Nova York vai fazer a nossa sessão de encerramento aqui do simpósio. Então, não percam amanhã. Ok, recadinhos dados, vamos começar com a primeira apresentação de hoje. Teremos, então, a aluna Giovana. A Giovana Bozello é do LAPOGE, e será a nossa primeira apresentadora de hoje. Boa sorte, então, Giovana. Obrigada. Então, como a Gabriela já me apresentou, meu nome é Giovana e eu vou apresentar o trabalho que é intitulado Existe uma influência de polimorfismos no gene da interleucina 10 no câncer de mama? O trabalho foi orientado pela professora doutora Juliana Dalry-Lindenau e foi feito no LAPOGE. O câncer de mama, então, ele tem início quando um grupo de células mamárias começa a se proliferar de forma descontrolada e anormal, e formando um tumor. E essas células, elas, então, têm a capacidade de invadir outros tecidos e órgãos, causando metástase. Diversos fatores podem influenciar no aparecimento do câncer de mama, tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais. O câncer de mama é o segundo mais comum câncer em mulheres no mundo todo e é a principal causa de mortes por câncer em mulheres também no mundo todo. A interleucina 10, ou IL-10, então, é uma importante imunorreguladora do sistema imune e é a citocina mais potente citocina anti-inflamatória. Ela é produzida principalmente por linfócitos TH2. E essa produção de IL-10 pelos TH2, ela inibe a produção de algumas citocinas produzidas pelas células TH1. E o interferon gama, que é produzido pelas células TH1, ele vai inibir a produção das citocinas das células TH2. Então, essas células agem antagonicamente uma sobre a outra, e um desbalanço nessa regulação pode levar a patologias. Sabe-se que muitos tumores, muitas células cancerígenas têm uma produção elevada de IL-10. E essa produção, essa IL-10, ela pode agir de forma transversal, tanto na imunoestimulação quanto na imunossupressão do câncer. E diversos estudos já associaram, então, investigaram a associação da IL-10 no câncer de mama em diferentes populações. Porém, não havia sido investigado ainda em uma população de Santa Catarina. Então, dentre esses estudos de associação, já foram feitos estudos que mostraram a associação entre polimorfismos na região promotora do gene da IL-10 com câncer de mama. O gene da IL-10, ele fica no cromossomo 1, no braço longo, e possui uma região promotora que é altamente polimórfica. Dentre esses polimorfismos, temos um haplótipo, que é formado pelas posições, polimorfismos na posição menos 819, menos 592, que eles vão modular a expressão dessa citocina, aumentando ou diminuindo a expressão. Então, com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a frequência desses polimorfismos menos 819, menos 592 presentes na região promotora do gene IL-10 e sua associação com a suscetibilidade ao câncer de mama e características clínicas da doença em pacientes de Santa Catarina. Para
projeto participaram, então, 197 mulheres, sendo que 148 delas continham câncer de mama, formando o nosso grupo caso, e 49 não apresentavam a doença, formando o nosso grupo controle. Foram coletados, então, o sangue dessas mulheres, feita a extração do DNA genômico em estudos anteriores. Nesse estudo, a gente fez a genotipagem, então, desses polimorfismos através de PCR-SSP multiplex, onde a gente vai fazer genotipagem, então, verificar se essas mulheres possuem o alelo T ou o alelo C, para a posição menos 819 do haplótipo, ou se elas possuem o alelo A ou o alelo C para a posição menos 592 desse haplótipo. Depois da genotipagem, então, a gente verificou os haplótipos formados e classificou eles de acordo com o nível de expressão da citocina, sendo que sabe-se que o alelo T da posição menos 819 e o alelo A da posição menos 592, eles são associados com a baixa produção da citocina, enquanto o alelo C dessas mesmas posições, eles são caracterizados por alta produção da citocina. Então, com isso, a gente fez essa classificação dos haplótipos em baixa produção da citocina, intermediária ou alta produção e expressão. Foram coletados dados epidemiológicos através de questionário, tanto do grupo caso quanto do grupo controle, e dados clínicos através de prontuários médicos do grupo caso. Esses dados, então, foram utilizados para fazer as análises de associação com os haplótipos e comparar grupos casos e controles e, então, verificar a suscetibilidade ao câncer. Então, os nossos resultados, temos que a gente verificou a frequência dos nossos alelos e fez uma comparação com diferentes grupos étnicos de ancestralidade, né? Então, a gente verificou que tanto o nosso grupo controle quanto o nosso grupo caso, eles ficaram com uma frequência alélica muito parecida com a frequência de uma população de ancestralidade europeia, principalmente, né? Isso vai ao encontro com o que a gente tem bem estabelecido, que a colonização de Santa Catarina, ela se deu principalmente por populações europeias. Com relação à comparação, então, entre casos e controles, a gente dividiu em variáveis contínuas e variáveis categóricas. Com relação às variáveis contínuas, na comparação entre casos e controles, a gente achou uma associação significativa na variável tempo de amamentação, sendo que as mulheres do grupo controle amamentaram por um tempo significativamente maior em relação ao grupo caso. Isso mostra, então, que o tempo de amamentação ele pode ser um fator protetivo contra o câncer de mama. E se sabe que, então, a amamentação, ela reduz o risco ao câncer de mama devido à sucção que o bebê faz, porque essa sucção causa, uma esfoliação das células mamárias, que pode estar levando com a amamentação células que poderiam estar mutadas ou defeituosas, que poderiam levar ao câncer. E também diversas células, depois do período de lactação, elas se autodestroem, também podendo levar essas células defeituosas e mutadas, diminuindo o risco de desenvolver o câncer de mama. E as taxas de hormônios que são favoráveis ao câncer de mama, elas também estão bastante reduzidas nesse período. Então, se tem que quanto maior o período de amamentação, maior vai ser a proteção para a mãe. Com relação às variáveis categóricas de comparação entre casos e controles, a gente encontrou uma associação, não foi uma associação com resultado significativo, que é menor que 0,05, mas ele chegou bastante próximo, e a gente acredita que, devido ao nosso número amostral ele não ser um pouco reduzido, a gente não teve uma associação significativa, mas com o aumento do nosso número amostral, a gente poderia, sim, ter uma associação significativa. Então, a gente encontrou uma associação entre o haplótipo categorizado, onde a gente dividiu os haplótipos em baixa, intermediária expressão e alta expressão, sendo que o grupo controle, ele se encontrou muito mais no grupo de baixa e intermediária expressão.
enquanto o grupo caso ele se encontrou muito mais no grupo que continha um haplótipo de autoexpressão da citocina. Isso mostra, então, que o haplótipo de autoexpressão poderia ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Sabe-se, então, que o nível sérico de IL-10 ele é aumentado em células, pessoas que apresentam câncer de mama, e acredita-se, então, que a IL-10 ela pode estar agindo de forma a suprimir a imunidade, reduzindo, então, a apresentação de antígenos aos macrófagos, e também inibindo diversas citocinas que são importantes na função imune, para combater, então, aquelas células cancerígenas. E acredita-se que uma alta taxa de IL-10 seja secretada pelas células metastáticas para gerar um controle negativo da inflamação. Diminuir a inflamação, então, a eliminação da célula cancerígena. Com relação, então, aos dados de pacientes, aos dados clínicos das pacientes. Com relação aos dados clínicos, uma variável que a gente encontrou um resultado significativo foi com relação ao índice de massa corporal, sendo que as mulheres com câncer de mama que apresentavam haplótipo de baixa, intermediária e expressão encontravam-se muito mais no grupo de sobrepeso, enquanto a autoexpressão, mulheres com haplótipo de autoexpressão encontravam-se muito mais no grupo eutrófico. Então, isso mostra que quando a gente analisa as mulheres com câncer de mama, a autoexpressão ela pode estar sendo um fator protetivo para o fator de risco que é o sobrepeso, que é um fator de risco para o câncer de mama, né? Então, sabe-se que o sobrepeso, o excesso de peso ele causa processos inflamatórios que podem levar ao dano celular, levando ao início da doença. Então, como a IL-10 é uma citocina anti-inflamatória, quando a gente tem uma baixa expressão dessa citocina, isso pode causar, então, exacerbar esses processos inflamatórios que são gerados pela obesidade. E também sabe-se que o sobrepeso ele é um aumento do tecido adiposo e ele pode secretar diversos mediadores químicos que vão estar envolvidos, então, nessa inflamação, entre eles a IL-6, que é uma citocina inflamatória e que ela ajuda no crescimento tumoral, no crescimento do câncer. A IL-10, ela é uma citocina que suprime a produção dessa interleucina. Então, quando a gente tem uma baixa produção, uma baixa expressão de IL-10, a gente também vai estar aumentando a produção de IL-6, levando, então, a esse risco, a essa inflamação causada pelo sobrepeso, que é o fator de risco para o câncer de mama. Esses são os nossos resultados e, com conclusão, então, nós encontramos que quanto maior o tempo de amamentação, menor vai ser o risco de desenvolvimento de câncer de mama para a mulher, e que se a gente aumentasse a nossa grupo controle, a nossa amostra do grupo controle, possivelmente a gente teria dados mais significativos, e entre esses dados encontrados, a gente achou uma associação quase próxima ou significativa com relação ao haplótipo categorizado, sendo que o aumento da expressão, o haplótipo de autoexpressão, ela pode estar levando, então, a um risco de desenvolver o câncer de mama. Com relação aos dados clínicos, então, a gente encontrou que a autoexpressão do haplótipo, ele pode ser um fator, a autoexpressão da citocina, ele pode ser um fator protetivo contra o fator de risco, que é o sobrepeso. Este foi o primeiro estudo que associou características clínicas de câncer de pacientes com câncer de mama com os polimorfismos da IL-10 em uma população de Santa Catarina. E as informações obtidas com esses estudos podem ajudar num futuro estudo da IL-10 como um biomarcador para o desenvolvimento do câncer de mama. É isso, muito obrigada a todos que estão assistindo ao evento e todos que ajudaram na realização desse projeto. Parabéns, Bruna, pela apresentação.
E agora, né, nós temos um tempinho para perguntas, né, são sempre 10 minutinhos de apresentação e 5 minutos de pergunta. Então, lembrando sempre a todos que nos assistem pelo YouTube, né, que vocês podem mandar as perguntas ali no chat, que eu transmito aqui para os apresentadores. Então, tá, temos já a primeira pergunta aqui do professor Jason, te parabeniza pela apresentação e pergunta: qual a dificuldade para aumentar o tamanho amostral do grupo controle? Oi, professor, obrigada pela pergunta, obrigada pela parabéns. Na verdade, o nosso problema até o momento do trabalho foi questão de tempo mesmo. A gente não teve tempo para aumentar o nosso número amostral, então a gente fez as análises com o que a gente tinha até o momento. Tem como aumentar esse número amostral? Era algo que a gente pretendia fazer, da continuidade. Anteriormente, não sei se... Só que até acabou falando um pouquinho disso, né, Giovana, ali no finalzinho. Bom, mais uma pergunta da Priscila, né? É possível uma relação da presença do IL-10 na artrite reumatoide com o surgimento do câncer de mama? Eu não estudei nada ainda relacionado à artrite, mas pode ser que tenha uma associação. A IL-10 ela já foi bastante estudada também em associação com artrite, mas eu não sei qual a relação da artrite com o surgimento do câncer de mama. Várias doenças, né, que tem essas citocinas pró-inflamatórias, pode ter talvez alguma associação, né? É bem legal. Sim. Tem mais perguntas. A Natália pergunta: existe relação com a presença de IL-10 e doenças autoimunes? Sim, ela é uma citocina bastante estudada em doenças autoimunes, e sim, já tem estudos de associação com lúpus, principalmente, ela é bastante associada com lúpus, também já tem estudos com artrite e outras doenças, e muitas delas têm uma associação significativa e positiva, tanto uma associação positiva quanto negativa. Ok. Outra pergunta do professor Jason: o que significa fumar nos experimentos? A vida toda, apenas durante um pequeno contato? O valor estatístico poderia melhorar para essa variável com uma subcategorização de fumar? Sim, então, eu não falei muito ali, mas a gente viu uma associação também próxima com relação ao fumo, né? Então, a gente viu a relação, se elas já fumaram, já foram fumantes e ex-fumantes, mas não viu com relação, eu acho, ao tempo. Só se elas fumavam ou não fumavam, mas não com relação ao período. Não sei se era bem essa pergunta, e a segunda parte era... que saiu a pergunta. Com relação ao teste estatístico, ao valor. Sim, a gente também acredita que a gente teria um resultado significativo, não sei se é bem isso, se a gente aumentasse também nosso número amostral, e também iria ao encontro com o que se tem na literatura, que fumar, ele causa é um fator de risco para o câncer de mama, mas a gente realmente separou só nessas categorias, fumante e não fumante. Tá bem? Eu respondi. Tá bem. Olha, bom, ainda temos mais um tempinho aqui, tem outra pergunta da professora Andréia Marreiro. Se você pudesse fazer qualquer coisa, se dinheiro não fosse o limite para os nossos projetos, o que você faria? Aumentar a amostra ou aumentar os marcadores? Muito boa pergunta. Deixa eu pensar. Bom, eu aumentaria a amostra para ver se teria mais alguma associação, mas eu também verificaria outros marcadores que podem também estar influenciando também em conjunto com a interleucina 10 na influência do câncer de mama, né, no desenvolvimento, porque às vezes ela pode não estar agindo sozinha. Tá bem. Tem mais perguntas aqui, professora Norma. Primeiro te parabeniza, depois, você sabe se há variação na expressão da IL-10 ao longo da vida adulta em mulheres, ou seja, uma variação temporal dessa expressão de IL-10? Uma variação temporal? Não vi nada com relação à expressão ao longo do tempo. Eu vi com relação que
Ela é uma citocina que ela também pode ser liberada por diversos linfócitos e dependendo dos fatores ambientais, ela pode estar sendo mais expressa ou menos expressa, mas não com relação ao tempo. Tá bem. Bom, tem diversos parabéns, várias felicitações aqui para ti, né? Então, eu também quero te parabenizar, agradecer também pela participação aqui conosco, e assim, né, vamos chamar a segunda apresentação oral de hoje. Obrigada, Giovana. A segunda apresentação oral é da Bruna, a Bruna Damasco, que é do Laboratório de Genômica. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, pessoal. Bom, tens 10 minutinhos para a apresentação e depois mais 5 de perguntas, então. Boa sorte. Obrigada. Boa tarde a todos, então. Eu me chamo Bruna Damasco e o meu trabalho fala sobre análises comparativas entre as frequências de polimorfismo de nucleotídeo único, ou SNPs, relacionados, então, à pigmentação de cabelos, pele e olhos em populações latino-americanas. Eu sou mestranda aqui do PPG-BCD, sou orientada do professor Guilherme Toledo, do Laboratório de Genômica. Bom, iniciaremos então essa apresentação com o conceito de DNA como preditor de fenótipo, que é uma das áreas mais recentes dentro da genética forense e que objetiva então a predição de características externamente visíveis, ou EVCs, a partir do estudo dos SNPs. A aplicabilidade dessa ferramenta dentro do contexto de investigações criminais é bastante ampla, e eu destaco então a possibilidade de se utilizar essa predição de fenótipo tanto para elucidar casos que envolvam o desaparecimento de indivíduos, quanto para corroborar ou contestar testemunhos oculares. Bom, e esses EVCs anteriormente citados podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro deles engloba as características relacionadas à pigmentação de estruturas, ou seja, qual é a cor dos olhos, cabelos e qual é o tom de pele de um indivíduo. A segunda das categorias diz respeito, então, aos traços que não estão relacionados com a pigmentação, como, por exemplo, a morfologia facial e capilar e a estatura. Os estudos voltados, então, para a pigmentação de estruturas ainda são a maioria quando a gente fala de DNA como preditor de fenótipo. E ao longo dos últimos anos, foram criados, então, vários modelos preditivos a partir de um conjunto específico de SNPs, que variam, então, de autor para autor, para tentar predizer essas características relacionadas à pigmentação. O mais popular desses modelos é o HiRisplex S, que engloba, então, dados de 51 populações globais, sob 36 SNPs de 16 diferentes genes, na sua última versão. Bom, desde a publicação desse sistema, dezenas de estudos testaram a aplicação do HiRisplex S em diferentes populações, obtendo, então, resultados bastante variáveis, principalmente em casos de populações com um alto grau de miscigenação. O principal objetivo desse estudo é registrar e comparar as frequências de 8 dos SNPs utilizados no HiRisplex S e também em outros modelos preditivos, com os dados pertinentes a populações latino-americanas. Bom, então dos 8 SNPs selecionados, 3 foram previamente correlacionados com a cor dos olhos na literatura. A gente tem, primeiramente, duas variantes relacionadas ao gene HERC2, e eu destaco essa primeira variante como sendo amplamente estudada principalmente em populações europeias, em relação, então, à dicotomia entre olhos azuis e olhos castanhos. E a gente selecionou também uma variante do gene SCL24A5, o qual foi reportado, então, previamente como um indicador para olhos azuis na população brasileira. Outras 3 variantes foram selecionadas acerca da cor de cabelos, novamente 2 variantes de um gene, nesse caso MC1R, sendo que ambas, então, foram previamente relacionadas ao fenótipo de cabelos ruivos naturais. E, finalmente, também uma outra variante do gene OCA2, que estava presente na metodologia do HiRisplex S. E as duas últimas variantes selecionadas, então, estavam relacionadas ao tom de pele, e a gente escolheu uma do gene TYRP1 e outra variante também do gene OCA2. Bom, a gente utilizou dados que foram obtidos pelo projeto 1000 Genomas,
o qual, então, foi lançado no início do ano de 2008, com o objetivo de estabelecer, então, um maior e mais detalhado catálogo das variações genéticas em humanos. Esse projeto constitui, então, na coleta e no sequenciamento de material genético de indivíduos que eram originários de 25 populações globais. Para o nosso trabalho, a gente focou nos dados relacionados às 4 populações de origem latino-americana que foram representadas nesse projeto, sendo elas, então, indivíduos de origem mexicana, que são residentes da cidade de Los Angeles, porto-riquenhos habitantes de Porto Rico, colombianos residentes da cidade de Medellín e peruanos residentes da cidade de Lima, no Peru. A partir dessas informações que a gente obteve do projeto, né, são dados públicos desse projeto, a gente calculou as frequências alélicas de cada um daqueles SNPs que eu mencionei anteriormente com auxílio de uma web tool com o nome de Allele Frequency Calculator, que então é um integrante da versão 37 do site Ensemble. Essa ferramenta gerou uma tabela específica para cada uma das variantes analisadas. E aqui nos resultados eu já trouxe um compilado com os dados para cada uma das variantes. Aqui nas colunas a gente vê as populações. E nas linhas aqui a gente tem cada variante, sendo que as 3 primeiras linhas representam aquelas variantes relacionadas à cor dos olhos, as 3 segundas relacionadas à cor de cabelo, e as 2 últimas, então, relacionadas ao tom de pele. Aqui em verde eu destaquei alguns dos resultados onde as frequências foram superiores a 50%, para a gente tentar destrinchar um pouco isso. Bom, e o primeiro destaque nesse caso é que a frequência de uma das variantes do gene HERC2 foi acima de 50% em todas as 4 populações. E eu saliento aqui que essa variante não foi aquela variante que eu comentei anteriormente, que era bastante estudada na população europeia. Essa teve frequências, na verdade, bem abaixo quando comparadas com a outra variante desse mesmo gene. Um outro caso interessante foi a frequência alta da variante de SCL24A5 na população peruana, que ficou ali em torno de 72%. E por último, a frequência da variante de TYRP1 na população porto-riquenha, que ficou ali por volta de 51%. Agora aqui em vermelho, eu destaco algumas das frequências que foram baixas, que a gente calculou, né, como se fossem baixas, e todas elas a gente consegue ver que estão relacionadas, então, às variantes que abordam ali a questão da cor dos cabelos. Enfim, de fato, a gente esperava que as variantes principalmente do gene MC1R, fossem ter frequências baixas, devido ao fato, então, de que cabelos naturalmente ruivos não são uma característica comum em indivíduos latino-americanos. Bom, concluímos, então, que análises desse tipo, né, análises comparativas como as desse trabalho, ajudam a elucidar a dinâmica genética envolvida, então, com a pigmentação de estruturas em populações que ainda não foram devidamente estudadas, como é o caso, então, das populações da América Central e do Sul. E, finalmente, então, estudos futuros, eles devem mirar ampliar essa amostra populacional, a amostra populacional, então, proveniente dessa grande área cultural, conhecida como América Latina. E, para finalizar, então, dentre as nossas perspectivas futuras para o projeto, buscamos, então, tentar compreender a dinâmica dessas e de outras variantes dentro da população brasileira, que é uma população tão miscigenada, e por isso a gente espera que seja necessário adaptar um modelo para que funcione para a nossa população. E para fazer tudo isso, então, a gente está encaminhando uma parceria com a professora Cynthia Friedman para analisar, então, alguns dos dados de censamento que ela já possui. Aqui são as minhas referências, e eu agradeço, então, a comissão do simpósio, agradeço também ao pessoal do Laboratório de Genômica e também ao Laboratório de Antropologia Forense, que foi de onde eu vim, e continuamos todos interligados. É isso, então, e muito obrigada. Muito obrigada, Bruna, foi ótimo. Agora passamos, então, à sessão de perguntas. Já temos perguntas aqui no chat. Vários parabéns também, tá? Várias felicitações.
Vamos à primeira perguntinha aqui da Júlia. Você acredita que essas variantes possam ser utilizadas para selecionar características desejadas nos bebês futuramente? Nossa, que pergunta polêmica, Júlia. Então, eu acredito que, tendo esse conhecimento sobre as variantes, seria talvez possível fazer algo desse tipo. Agora, se seria ético, se seria certo, eu deixo a cargo de cada um pensar como agir nessa situação. Pois é. Temos mais. Tem mais perguntinha aqui da professora Thalita. Primeiro te parabeniza. E ela pergunta, essas análises já são utilizadas em algum país? Obrigada pela pergunta, professora. Essas análises, principalmente em relação ao modelo Harris-Plex, então, aquele modelo que eu falei, existem principalmente países da Europa que já utilizam essa técnica, e utilizaram em alguns casos, já foi reportado, assim, mas nada muito amplo, porque ainda falta bastante estudo, sabe, nessa área. Está dando assim, os passos iniciais, por enquanto. Ok. Eu até fiquei com uma dúvida também sobre, você falou daquele domínio variante, o HERC2, se não me engano, que não é o que é mais estudado, mas foi o que vocês encontraram, né, como a maior porcentagem. Saberia dizer, assim, se tem já uma explicação, se o grupo já pensa também em expandir isso? Então, isso com certeza foi um resultado que chamou a atenção, assim, algo que a gente vai estudar mais a fundo, mas, assim, em relação ao caso da outra variante, não existe muitas... ela não é tão comum em populações que não sejam europeias, isso já é sabido. Agora, por que isso acontece e como que acontece aqui é algo que a gente vai investigar ainda. Quero saber, fiquei bem curiosa. Calma que tem mais uma perguntinha aqui. A Ariane pergunta, te parabenizo, né? Muito legal o seu trabalho. Você tem conhecimento dos SNPs, desculpa, da população brasileira? Se sim, quais os predominantes? Obrigada pela pergunta, Ariane. Bom, o único artigo que eu encontrei que falava sobre isso é aquele que eu comentei na apresentação sobre a variante do SCL 24A5. Essa variante já foi estudada dentro da população brasileira, mas em geral a gente não tem estudos nesse caso, e não só na nossa população, mas assim, estudos na América Latina como um todo são muito escassos, muito difíceis de encontrar, e a gente vai se encaminhar por essa área, então, quem sabe a gente encontre algo interessante. Bem legal. Sim, com certeza. Tá certo. Acho que perguntas no nosso chat temos, acho que só mais parabéns, ótima apresentação, só felicitações, ótimo trabalho. Então, acho que podemos fechar por aqui contigo, Bruna. Muito obrigada de novo pela participação. Vamos chamar, então, a nossa terceira e última apresentação oral, né, que também é Bruna, mas é a Bruna Kellet, que é do Laboratório de Genômica. Bruna, contigo. Boa apresentação. Obrigada, Gabriela. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Bruna, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Biologia Celular do Desenvolvimento e eu vou estar apresentando um pouquinho do meu projeto de dissertação que eu estou fazendo no Laboratório de Genômica, que é intitulado Mecanismos Moleculares de câncer da metástase de câncer de mama por análise de perfil de expressão gênica de células tumorais circulantes. Então, o câncer de mama é o segundo câncer mais acometido em mulheres no mundo todo, depois do câncer de pele não melanoma. O câncer de mama é um grupo heterogêneo de doenças, com comportamentos clínicos distintos. A heterogeneidade desse câncer, então, pode ser observada pelas variadas manifestações clínicas e morfológicas. Elas possuem diferentes assinaturas gênicas, e consequentes diferenças nas respostas terapêuticas. Então, essas várias características que envolvem o potencial angiogênico, invasivo, metastático, diferem muito do tipo de tumor que se apresenta e bem como a expressão gênica. Então, por ser tão heterogênea assim, é acompanhada de uma alta expressão de padrões de expressão gênica. É muito comum ter
ter o acometimento de metástase no câncer de mama. Quando é confirmada a metástase, a taxa de sobrevida de 5 anos é até 22%. Os casos de metástase, eles são responsáveis por 90% das mortes do câncer de mama. Então, vamos falar um pouquinho das células tumorais circulantes, que ao longo da apresentação eu vou estar chamando também de CTC. Então, são células malignas do câncer, que elas se desprendem do câncer, pode ser tanto do tumor primário ou do tecido metastático já, e vão estar presentes na corrente sanguínea. Então, elas vão estar envolvidas na metástase. A presença de CTC em pacientes com câncer de mama metastático e não metastático demonstrou estar associada a uma sobrevida baixa e desfechos clínicos piores. Então, tem muitos estudos na literatura demonstrando que as CTCs elas têm utilidade para prever as metástases e o prognóstico também. E também dá para fazer o monitoramento dos efeitos terapêuticos em muitos cânceres, não só no câncer de mama. Então, como as características do tumor que levam à metástase no câncer de mama ainda não estão bem estabelecidas, o nosso estudo, a gente pretende explorar essa relação dos genes expressos no tumor e nas células tumorais circulantes, investigar, então, esse microambiente tumoral. Então, nossos dados. A gente pegou dados de RNA-seq, então dados de transcriptoma, que estavam depositados no banco de dados de EO. Essas amostras, então, tinham 12 amostras de tumor de câncer de mama em estagiamento 2 e 3, 16 amostras de células tumorais circulantes das mesmas pacientes. Então, a gente fez uma correlação das mesmas pacientes para ser mais verídico. E como controle, a gente utilizou 5 amostras de tecido de mama saudável. Lembrando que as amostras que a gente utilizou, as pacientes estavam, então, em estagiamento 2 e 3. O que isso significa? No câncer, a classificação do estagiamento é através do TNM. Então, são 4 classificações, sendo só a última, a classificação do estagiamento 4, que tem a ocorrência da metástase. Então, as nossas pacientes, elas não tinham, dá para ver que foi pego bem no começo da descoberta do câncer, então só tinha a diferença entre o tamanho do tumor e o comprometimento de linfonodos, mas não de metástase. Por isso que a gente quer descobrir, então, as CTCs. Então, os nossos dados eram de sequenciamento através do Illumina. A gente pegou essas amostras, então, para cada amostra tinha cerca de 58 mil genes, então, para o total de 33 amostras, né? A gente fez a análise de expressão diferencial de genes, utilizando o pacote de SIC2 do R, verificando, então, a significância estatística do p-valor ajustado do menor de 0,05. Com esses resultados, a gente fez a análise de enriquecimento para entender melhor o que significa, né? O que é esses genes diferencialmente expressos, quais são suas funções. Então, a gente utilizou a ontologia genética através do pacote TopGo do R também, e com os resultados dos DEX também, a gente fez a análise de vias metabólicas do KEGG através do pacote Cluster Profile. Então, todas as nossas análises foram feitas pelo software R. Então, com os resultados. Para a análise de expressão diferencial de genes, a gente obteve de tumor versus o controle, né? A gente obteve 3.163 genes diferencialmente expressos, sendo 75 genes superexpressados, que estão em vermelho no gráfico, e 3.088 genes subexpressados, que vai estar em azul. Nesse gráfico vulcano,
cada pontinho desses corresponde a um gene. E quanto mais ele estiver para cima do gráfico, então tem um aqui em cima, tem outros aqui, então mais significativamente eles são nas nossas análises. Nas análises de CTC e controle, foram obtidos 4.003 genes diferencialmente expressos, sendo 543 genes super expressados e 3.460 genes subexpressados. Então, nas análises de vias metabólicas do KEGG, para CTC, a gente obteve 79 vias enriquecidas. Então, como foi muitas vias, eu dou destaque para algumas, mas principalmente para spliceossomo, a via da sinalização da proteína P53, senescência celular, apoptose e resposta imune. Já para tumor, também foi obtido 79 vias enriquecidas, dando destaque, então, para fatores de transcrição, resposta imune e vias da apoptose. Para análise de ontologia genética para CTC, também foram vários genes identificados em processos biológicos. Então, eu estou dando destaque no transporte de vesícula de Golgi e macroautofagia para CTC. E para tumor, dá para ver que tem bastante genes relacionados à adesão celular, então aqui adesão célula-substrato, transdução do sinal da proteína RAS e adesão de célula-matriz. Então, para que a metástase ocorra, é fundamental que haja alterações, então, na adesão celular causada pela invasão das células tumorais. Então, sugere-se, né, que essa alteração nos genes e nas proteínas que participam dessa adesão celular e processos relacionados possam estar influenciando na metástase. No estudo de Zeng, eles fizeram análise de tumor, só que era de microarray, não era de RNA-seq. Eles fizeram as mesmas análises que a gente de genes diferencialmente expressos em enriquecimento e deram os mesmos resultados, então nossos resultados corroboram com os deles. E outro fator que pode fortalecer, então, as mutações nos genes, favorecendo, então, a tumorigênese, foi a via enriquecida do spliceossomo, o qual pode estar afetando, então, o ciclo celular, pode estar a transição sinal, a angiogênese, a invasão, processo de metástase e apoptose. Dois estudos, então, que podem ajudar a corroborar com isso, com a nossa análise, foi o estudo de Van Alphen, em 2009, que demonstrou que o spliceossomo pode ser um alvo para terapia de câncer, e Sato, em 2014, demonstrou que inibindo a via do spliceossomo pode promover a apoptose em câncer de mama. Então, com o nosso estudo, então, dá para ver que os genes diferencialmente expressos e as vias enriquecidas podem ajudar no entendimento, né, da progressão do câncer, compreender esses mecanismos moleculares, os quais podem acabar servindo, então, como potenciais biomarcadores, dos quais muitos estão relacionados com a adesão celular, a proliferação e a resposta imune, então, podendo influenciar na metástase através da regulação de funções ou de vias inteiras, como eu demonstrei. Essas são as minhas referências. E agradeço a todos por estar assistindo e ao simpósio, né, pela comissão e pela banca, por ter escolhido o meu trabalho para poder apresentar para vocês. Obrigada. Excelente apresentação. Bruna, obrigada também. Vamos passar para perguntinhas. Na verdade, antes de passar para perguntar, já tenho uma pergunta para ti, Bruna. Assim, você falou de vários dados que são super importantes, né, inclusive não só para metástase. Eu fiquei pensando se no futuro se teria como aplicar, né, alguma terapia, ou na verdade nem só isso, mas se teria como fazer alguma análise, claro, que são super complexas, mas pessoais, né, se solicitadas pelas pessoas. Não sei se vocês têm alguma coisa já em mente, ou se isso já existe até no mundo. Sim, isso já existe, é chamado de
oncologia de precisão, então, só que é caro, né? Você fazer o sequenciamento não é nada barato, mas tem essa possibilidade. Tem bastante nos Estados Unidos, mas eu tenho algumas empresas aqui no Brasil que também fazem da biópsia do tumor, eles fazem o sequenciamento e vê como tem vários tipos de câncer, ver qual que é a melhor terapia para aquele paciente, então, indicando o melhor tratamento. Ok. Tá, então vamos para as perguntinhas do chat. Aqui a Amanda pergunta, né? Você pretende fazer análises moleculares em amostras de pacientes de Santa Catarina? Obrigada pela pergunta, Amanda. Sim, a gente pretende fazer isso na minha dissertação. A gente está investigando isso bem em sílico, primeiro, mas a gente quer fazer com alguns dados que a gente obteve, né, dos genes, né, que foram mais significativamente expressos, a gente quer fazer nas amostras em parceria com o APOGE, então por isso que a doutora Yara é a minha orientadora, que a gente pretende fazer isso sim. Legal. Tem mais perguntas. João Vitor pergunta, te parabenizo, e vocês chegaram a ver quais moléculas de adesão célula-MEC estão mais relacionadas com esses DEGs que você mencionou? Então, João, obrigada pela pergunta. A gente, sim, primeiro, a gente fez uma análise global, então, para ver quais genes estavam principais nas principais vias sendo expressas, então, quais vias eram principais para que ocorresse aquilo, para ser mais expressado, e a gente pretende, na minha dissertação, então, trabalhar isso mais a fundo, descrever as moléculas e tentar fazer outras análises mais em sílico. Tá bem, deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem mais uma da professora Norma, te parabeniza pela apresentação, e pergunta, no momento que você e seu grupo encontrem algum bom biomarcador, qual seria um exemplo de aplicabilidade deste biomarcador para o câncer de mama? Obrigada, professora, pela pergunta. Então, a gente está estudando isso, as células tumorais circulantes, para ser, né, ajudar na pesquisa, para ser um diagnóstico preciso para biópsia líquida. Então, para ser menos invasivo para o paciente e poder fazer esse monitoramento terapêutico, né? Então, a gente quer, como tem poucos biomarcadores moleculares para fazer o diagnóstico de câncer de mama, os mais comuns são estrógeno, progesterona e a HER2, basicamente, e a proteína Ki67. Essas são as principais hoje em dia que eles fazem, até utilizam para fazer o diagnóstico em imunohistoquímica, porque é mais barato, claro, né? O sequenciamento de nova geração é muito caro. Mas a gente pretende, então, buscar isso e tentar implementar, né, para a sociedade. A gente quer fazer essa pesquisa básica, mas para ter esse objetivo para mostrar para a sociedade, porque até em Florianópolis eles não fazem o diagnóstico nem para BRCA1 e BRCA2, que são câncer hereditário. Então, a gente pretende demonstrar isso para a população, tentar fornecer um novo painel, né, de biomarcador para a sociedade, para ver se eles conseguem, né, se não for tão caro assim, para ajudar no diagnóstico das pacientes. Tá bem, eu acho que temos vários, eu estou vendo aqui o chat, mas tem vários comentários, vários parabéns também para ti aqui. Estou projetando alguns parabéns, mas eu acho que de perguntas era isso mesmo, Bruna. Obrigado de novo pela tua participação. E com isso, né, gente, encerramos as apresentações orais do segundo Karyokinese Simpósio. E não esqueçam que logo mais às 6h nós temos ainda a nossa mesa redonda, que vai contar com a participação dos egressos aqui do programa, né, e contar sobre suas trajetórias, suas carreiras depois que saíram da UFSC, então está imperdível também. Lembre-se também que, infelizmente, amanhã de manhã não teremos
a palestra, né, do professor, né, por motivos de saúde, mas à tarde, às 14h, continuamos com um professor lá dos Estados Unidos, diretamente aqui para o simpósio. Então, gente, muito obrigada e uma boa tarde a todos.